Presidente do Flamengo mais uma vez se metendo no assunto SAF do Vasco da Gama, prometendo ir à justiça caso Marcos Lamáquia compre a SAF do Vasco. Também vamos falar sobre o interesse do futebol japonês em Hugo Moura e o Vasco Sporting Bet, que deve anunciar bem, um futuro próximo essa parceria e tudo isso muito mais no vídeo de agora. Vem comigo. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Já vem se inscrevendo e deixando seu like na família VulgoFut, Muito bem-vindo. Caso você já seja inscrito, já sabe o que fazer também, beleza? Tô um pouco sumido aqui também, não tem tantas milhares de informações assim, o foco todo está voltado, para a Copa do Mundo, a maior competição aí de seleções, tá bom? Ontem a seleção brasileira estreou, mas não estreou da melhor forma. Hoje tivemos aí a seleção alemã, A seleção da Alemanha estreando e entupindo, a seleção lá de Curaçao, 7-1, mas que bom, porque assim, que bom no sentido de tipo assim, porque foi legal ver esse jogo. E o país do lado de Curaçao, estava totalmente feliz, chegou a empatar ali, fez 30 minutos iniciais ali bem firme, fisicamente falando, foi pra cima, não ficou com medo, mas depois, tecnicamente não tem muito o que fazer, cara. A seleção da Alemanha é uma das melhores aí, embora também pegou, uma seleção que é estreante, um país que tá vivendo esse momento, essa atmosfera pela primeira vez, então assim, e aí relembrando a gente também, aquele 7-1, inclusive tem um torcedor alemão lá com a camisa, é algo que a gente vai ter que conviver aí pra toda a eternidade, beleza? Então o Brasil estreou bem abaixo, quase que desapontando a gente. Hoje a Copa rolando ainda, tá rolando agora, que tá passando aqui, Holanda e Japão tá 0-0, e a Alemanha estreando com 7-1, beleza? Bom, mas vamos falar aqui, eu vou deixar aí o trecho, um corte que eu peguei, na BTB Esportes do BAP, falando um pouquinho a respeito dessa SAF do Vasco, o que ele acha, dizendo até mesmo que pode ir à justiça, porque é contra a lei. Vamos ver aí, eu já volto. O problema não é ser quenteado da lei, em que pese a lei dizer que quenteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte, você tá casado com a sua mulher, ok? Você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira. Senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela tá. Ela entra amanhã. Pra tirar o vínculo, Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras. Em outubro do ano que vem, ela entra no Palmeiras. Nós estamos falando de uma janela do Vasco. Estamos esperando uma janela de 14 meses que não pode ter. Você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código. Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo. A lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão. É a lei dizendo. E aí é o seguinte... Se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Por quê? Porque a lei é para ser cumprida. Bom, galera, então essa aí, é um trecho da fala do BAP, presidente do Flamengo, dando a sua opinião aí, que ninguém pediu sobre a venda da SAF do Vasco, sobre Marcos Lamáquia, Leila Pereira, a família deles aí, dizendo que é conflito de interesses, que se for preciso eles vão entrar na justiça novamente, para poder impedir essa compra. Ele até chega a citar ali que não é bom ter um Vasco, que o Vasco tem que ser um Vasco forte, etc, que, enfim, o Vasco é um dos maiores clubes do mundo, mas vou dando a minha opinião aqui, uma opinião de quem realmente não entende muita coisa, mas falando aqui talvez mais como torcedor, uma opinião não é informação. Para mim isso não passa, de uma situação de tumultuar toda essa venda da SAF do Vasco, de implicar, porque no fundo ninguém quer ver o Vasco forte novamente, a não ser sua própria torcida e as pessoas que prezam pelo bem do Vasco da Gama. Quem realmente quer ver um Vasco forte e competitivo, como um dia já foi, é o seu torcedor. O rival nenhum quer ver isso. Então esse negócio de espírito esportivo, na minha opinião, Valmir Ferreira do canal VulgoFut, isso só é bonito ali, quando é falado nos programas esportivos. Na prática, no dia a dia, o futebol brasileiro não tem essa união. O futebol brasileiro não zela nem um pouco por essa questão de espírito esportivo, para que todo mundo esteja bem, financeiramente, tecnicamente, tá? É meio que cada um por si. Então não é interesse para outros clubes, e principalmente para o nosso rival, e eles dizem que nós não somos rival deles, que o Vasco esteja forte financeiramente, organizado e competitivo.
né, competitivo, que se o Vasco faz o que faz, a sua torcida, com o engajamento que tem, com a busca, com o amor, né, mesmo não tendo e nem sequer levantando nenhum tipo de título expressivo, mas, e nem sequer, às vezes, muitas vezes, nem competindo, né, competiu recentemente agora, pelo menos em fase de Copa, né, o Vasco, ele é um dos que mais dá audiência, um dos que mais vendem, um dos que mais engajam, um dos que mais movimentam, né, no dia a dia. Imagina um Vasco forte, imagina um Vasco com jogadores que façam, né, o seu torcedor ter ainda mais ânimo aí aos estádios. Ainda mais ânimo para poder consumir, tendo jogadores que são referência, né? Um camisa 10, um camisa 8, um zagueiro, né? Jogadores que chamem, né, o público para os estádios, chamem o público ainda mais, né, para, né, consumir Vasco da Gama. Porque o Vasco já faz essa monstruosidade sem ser competitivo. Quem dirá organizado, bem gerido e forte dentro e fora do campo. Porque a gente também sabe que no futebol brasileiro você tem que também ser forte nos bastidores. Né? Você tem que ser forte, você também tem que ser influente. Você tem que ter pessoas ali que saibam o que estão fazendo, né? Então, assim, o Vasco assim, ele vai incomodar demais, gente. Ele vai incomodar demais, tá? Então, assim, e quem dirá quando começar a voltar a ganhar títulos? Então, não é do interesse para algumas pessoas, né? A não ser pela sua própria torcida, que o Vasco esteja bem, né, em todos os quesitos possíveis, jogando no futuro próximo para um estádio com mais capacidade, com jogadores bons, com um time bom, com pessoas influentes dentro e fora de campo. Então, assim, não é do interesse, tá? E muito menos, me desculpa, tá? Pro presidente do Clube de Regatas Flamengo, né? Não é, tá bom? Então, essa é a minha humilde opinião. Esse é um trecho da fala do BAP, enfim, deixa aí a sua opinião também nos comentários, beleza? Bom, galera, aqui vamos falar sobre Sporting Bet, porque talvez você já tenha visto essa notícia em outro lugar, mas não custa nada trazer aqui, até porque eu fiquei um dia sem gravar, ó. Vasco trabalha para anunciar Sporting Bet após a participação do Brasil na Copa do Mundo. Uma notícia do Edu Ferrari 98, tá? O departamento de marketing do Vasco trabalha para que o anúncio oficial do novo patrocínio master do clube com a Sporting Bet seja após a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então deve ser anunciado muito provavelmente depois pelo menos da participação, né? Vamos ver até onde o Brasil vai. Então, uma notícia do jornalista Eduardo Ferrari, né? Vasco Connect, beleza? E outra informação aqui, é uma proposta, né, pro Hugo Moura, do futebol japonês. É uma proposta até que boa, tá? Proposta japonesa proporciona aumento salarial ao Hugo Moura, mas seu desejo inicial é permanecer. O Hugo Moura pode deixar o Vasco nesta janela de transferência. O volante recebeu uma proposta de um clube japonês e tem tratativas em andamento para uma saída. O jogador tem contrato com o clube carioca somente até o meio do ano, mas ainda havia sido procurado para tratar de renovação do seu vínculo. Ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho, caso não haja uma negociação concretizada nesta janela. A proposta japonesa conta com uma valorização salarial para o atleta. A informação foi publicada pelo jornalista Lineker Beyond, tá? E confirmada pelo GE. Pessoas próximas veem o jogador identificado com o clube e com o desejo inicial de permanecer no Vasco. A esposa de Hugo Moura deu à luz ao terceiro filho do casal nos últimos dias. E a família encontra-se adaptada ao Rio de Janeiro. A comissão técnica avalia Hugo Moura como peça importante no elenco, principalmente, né, versatilidade e pelo número escasso de opções para o meio campo. O volante disputou 11 partidas no Campeonato Brasileiro e não atingiu o limite estipulado pela CBF. Dessa maneira, o jogador ainda poderia atuar por outro clube na competição nacional em caso de propostas. Uma notícia do GE sobre o Hugo Moura. Então, será que realmente tem interesse do Vasco aí em renovar com o Hugo Moura? E essa questão, a gente sabe, né, questão de família, e realmente recentemente o Hugo Moura foi pai, então isso também pesa muito. Então, até acredito sim que realmente ele possa permanecer, mas eu quero ver a sua opinião também referente a tudo isso, tá bom? Bom, e aí o Vasco tá aí em busca do que tem no mercado da bola. Até o Jeff fez uma matéria bem legal falando um pouquinho da busca do Vasco pelo um zagueiro. Aí a matéria fala também sobre a dificuldade que o Renato tá tendo, essa dor de cabeça, né, quebrando a cabeça para poder conseguir consertar esse sistema defensivo. Aí fala do Alan Saldívar, que foi o último zagueiro ali a chegar. Também fala sobre o Carlos Cuesta, que ele chegou na janela no meio do ano passado, tá? Fala que o Vasco está em busca, que a busca, né, por um zagueiro para poder corrigir essa questão do sistema defensivo. Chega a falar também de Arthur Chaves, né, que foi o último nome ali procurado pelo Vasco da Gama. Inclusive o Arthur Chaves, ele também é pretendido por outros clubes. Eles até mesmo dizem que o São Paulo já até mesmo estaria ali abrindo negociações com o zagueiro, né, que pertence, né, ao futebol alemão. Hoje está ali emprestado ao Augsburg da Alemanha, tá?
Então, assim, será que o Vasco vai deixar passar essa oportunidade aí, né? Um zagueiro alto, até a própria matéria fala que o Vasco está em busca de um zagueiro alto, forte, que seja boa ali na jogada aérea, também com um bom poder físico, né? Para poder deixar esse sistema defensivo ainda mais sólido, né? Ou deixar sólido, né? Que sólido não é, né? Passei aquela dupla de zaga com o Robert Renan, tá bom? Então, assim, o São Paulo já está também monitorando e até mesmo já indo com força ali para cima, né? De Arthur Chaves. E a gente sabe, né? O outro nome também que chegou a ser especulado foi o de Arboleda, que inclusive tá também sendo ali procurado pelo Santos. E o Vasco até o momento, até agora, nada, tá bom? Então não tô falando que seriam nomes que seriam chegar, poder resolver os problemas do Vasco, mas essa demora, né, acaba nos preocupando bastante. E ainda mais nesse cenário de Copa do Mundo, muitas poucas notícias, então não tem por que também a gente ficar se enrolando nos vídeos, tá? Mas essa questão já preocupa um pouco o torcedor, porque até agora a gente não tem nada de concreto, né? Nenhum reforço, nada. Somente sondagens, procuras, tá? E, enfim, essa situação aí bem delicada ainda do nosso Vascão. Mas comenta aí o que você acha a respeito disso tudo, né? Essa fala do presidente do Flamengo, esse patrocínio com a Sportingbet, a busca do Vasco por um zagueiro, né? E essa proposta aí pro Hugo Moura, beleza? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Eu conto com o seu apoio. Vem fazer parte da família Wolfude. Estamos metendo meu pé. Fiquem com Deus. Fui!